nasci falando várias línguas mesmo. Eu tenho mais ou menos, já tenho mais de 3 décadas, né, de vida, um pouquinho velho, né? Alguns anos atrás eu estava no mesmo lugar que vocês, sentado numa cadeira, sendo umas professoras gentil, entendeu? Para ensinar a gente mais ou menos o que está nos esperando na escola da vida, né? Porque aqui é uma primeira fase, depois temos uma segunda fase. De formação, eu estudei por 5 anos psicologia, tá? Sou formado hoje em administração de empresa pela URGS, aqui. E atualmente eu faço pós-graduação em gestão de tecnologia de informação, na URGS também. E recentemente eu abri uma agência de evento de marketing, que funciona em Porto Alegre, é pequeno ainda, não cresce muito. Eu já trabalhei também com criação de marcas, simplesmente tem 2 marcas no mercado hoje que eu trabalho como consultor e gestor de projetos para eles. E atualmente eu estou gerenciando também ao mesmo tempo um clube de vantagem, uma rede de empresas, de 30 empresas na região norte de Porto Alegre, né? São atividades que a gente vem fazendo, né? Mas não foi sempre fácil assim, né? Como o tema do nosso encontro hoje é imigração. Então, eu também um dia cheguei numa terra desconhecida e sem falar a língua, né? Perdido, né? Como se fala, né? E eu tinha 21 anos e quando eu cheguei no Brasil era um sonho que eu tinha desde meus 14 anos, né? Eu acredito que tem alguém aqui que tem 14 anos? 15? 15? Razoavelmente. Eu me lembro, né, entre 15 e 14 anos, falei para meu pai assim, meu pai é contador também, ele mora nos Estados Unidos hoje, trabalha na Universidade do Maryland. E daí eu perguntei para ele assim, ô pai, quando terminar o colégio, vai me mandar estudar fora? A resposta dele foi assim, você tá louco? Entendeu? Bom. Entendeu? E a última vez que eu vi ele, eu falei pra ele, pai, você lembra a última vez que eu te perguntei assim, se tu vai me mandar pra fora? Entendeu? Aí ele falou, não, eu falei, a resposta foi assim, eu era louco, né? Então agora estou indo embora, né? Mas foi um momento meio triste assim, mas o que eu quero dizer assim, pra entrar nesse negócio de entre imigração e persistência, tem planos e objetivos, né? Quando a gente tem essa idade agora, a gente sonha bastante coisa, né? Alguns querem ser jogador de futebol, outros querem ser modelos, atores, outros querem ser médicos. Bom, eu tinha um objetivo, né? Não sabia o que eu queria, na verdade, para a minha formação, sabia que eu queria estudar fora, tá? Isso foi um dos primeiros objetivos que eu tinha, né? Então, sabendo que eu queria estudar fora, então ia ter uma dificuldade, né? É o idioma, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente começa para fazer uma aulinha de língua estrangeira, né? Outro pode escolher então inglês ou espanhol, né? Bom, eu fui um pouquinho ao Google, fui aprender a falar espanhol, porque não tinha ninguém que falava português e eu pensava que o Brasil era um país que fica no continente sul-americano, onde todos os países falam espanhol, então o Brasil também fala espanhol, além do português. Eu não falo. Você, mais 90% da população não fala. O porquê? Porque é um país, digamos, no Caribe, a maioria dos países do Caribe, geralmente países pequenos, entendeu? Nós temos a tendência de emigrar muito, de viajar bastante. Não é uma forma de dizer que somos refugiados, né? Mas a gente tem transitado muito quando é um país pequeno, né? Que tem pouca estrutura, né? Então, já cedo a gente aprende que outros idiomas, cada vez que tu fala uma língua, tu é uma pessoa diferente. Entendeu? Hoje, falando português, sou uma pessoa, né? Falando haitiano, sou outra pessoa, e falando francês, sou outra pessoa. Então, digamos em termos de língua, né? Então, eu consigo chegar num lugar e comunicar. Então, uma barreira que cai, entendeu? Mas o Brasil, quando eu cheguei, foi uma decepção, né, mano? Eu tava perdido, né? Mas, aos poucos a gente começa a se inserir na cultura brasileira, a gente começa a procurar formas de comunicação. A gente só cresce quando a gente começa a entender o que é comunicação. E tem várias formas de se comunicar
com as pessoas, de ter contato com uma pessoa. E nós tivemos umas dificuldades que não era só haitianos aqui. Aqui, quando eu cheguei aqui, no Brasil inteiro tinha 160 haitianos, né? Hoje tem 60 mil. Você dá pra ver? Em Porto Alegre morava 12. Então, até conhecer, até saber que tinha 12 haitianos aqui, o cara tinha que se virar, né? Aí tu estava morando numa comunidade que só tinha outros imigrantes, né? Eram gente da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Jamaica. São vários, né? A gente tinha uma comunidade que toda quinta-feira a gente se reunia na Cidade Baixa, né? Era uma troca. Aí tu aprende a falar uma língua, uma palavra de uma língua, outra palavra, e tu começa a desenvolver uma linguagem. Então, os estrangeiros... Um dialeto, dá pra se dizer, né? Não é bem um dialeto assim, né? Mas é uma linguagem de comunicação. Por exemplo, quando eu chego num guineense, ele não vai falar, e aí, como que tá? Ele fala pra mim, Ecumá. Como é que é? Ecumá. Entendeu? Mas essa é o do crioulo deles, né? Então, entrando nessa especificidade das pessoas que vocês podem encontrar na rua e que vão conversar, alguns deles vão conversar em português com vocês, e a grande pergunta vai ser assim: ah, mas teu sotaque é muito forte, né? Isso é ruim falar isso para o estrangeiro, tá? É forte? Nós não gostamos muito disso, tá? É identificar que o estrangeiro, ele tem um sotaque forte, né? Que ele não tem o nosso sotaque, por exemplo, né? Exatamente. É ruim. E a segunda coisa é comparar dois estrangeiros, né? Ah, você fala melhor do que ele. Isso é errado também, né? Porque nós viemos de comunidades diferentes, né? Que a gente tem influências linguísticas diferentes. E a gente tem educação também diferente, né? Porque, por exemplo, eu cresci numa família onde a gente